Olá pessoal, sou o Zé Eduardo, Zé, professor de Física. Nós vamos ter uma aula hoje aqui sobre composição de movimentos. Essa agora é a nossa aula parte 1. Se inscreva no canal QI Pré-Vestibular e você vai depois ver a parte 2 e várias outras aulas que estão disponíveis lá. Não deixe de se inscrever, ok? Bom, falar em composição de movimentos é falar sobre corpos que têm um movimento em um meio que também se move. E dentro disso, falar como um mesmo corpo pode ser observado com velocidades diferentes, em movimentos diferentes, dependendo de onde está o observador, como a gente diz, dependendo do referencial. Então, por exemplo, se eu te pergunto agora, eu sou o exemplo de alguém que está parado ou em movimento? Você provavelmente vai falar que eu sou o exemplo de alguém que agora está parado, porque você deve estar em repouso com relação à Terra, sentado numa cadeira, me vendo aqui. Mas pense que eu estou em cima da Terra. A Terra tem o seu movimento de rotação, movimento de translação em grandes velocidades, e você olha para mim e não nota. Por quê? Por um princípio básico da percepção das velocidades, que é o seguinte: a gente nunca nota em outro corpo uma velocidade que a gente também tem. Velocidades que corpos têm em comum, entre eles, não pode ser percebida. Então, se eu agora adquiro uma pequena velocidade de meio metro por segundo aqui, você passa a dizer que agora eu estou me movendo. Por quê? Apesar de muito menor que as outras, que é a velocidade de translação e de rotação da Terra, essa é a velocidade que você não possui. Então nós vamos discutir sobre isso. Como que é a velocidade de um corpo, qual que é essa velocidade, valor, orientação, para diferentes observadores, diferentes referenciais. Composição de movimentos é um exemplo do seguinte: se você está num ônibus, com relação à Terra, você está em movimento, porque você está andando com a velocidade que o ônibus tem. Se você se levanta ali e começa a andar dentro do ônibus, você passa a ter duas velocidades, a velocidade do ônibus e a velocidade que você tem ali dentro. Aí você passou a ter uma composição de velocidades, uma composição de movimentos. Esse é aquele tópico na física em que a gente discute aqueles clássicos problemas de barquinho descendo, subindo, atravessando um rio. E eu vou começar aqui com um exemplo muito cotidiano para quem vive num meio urbano, que é o exemplo das escadas rolantes. A escada rolante é um meio que por si só já se move. Ela, se você fica sempre no mesmo degrau, vai te levar de um andar para o outro. Então eu fiz uma representação aqui de uma escada. Ela é uma escada com uma velocidade para cima, que eu chamei de VE, e coloquei dentro daquela escada 3 pessoas com diferentes velocidades. A pessoa 1 é uma pessoa que não tem velocidade própria. Ela é uma pessoa que está sempre no mesmo degrau da escada. A pessoa 2 é uma pessoa que, além da escada ter movimento, ela também está subindo. Então aquela pessoa que está com pressa de chegar lá em cima vai passando os degraus. E a pessoa 3 é um menino travesso que está fazendo uma brincadeira, que talvez você já tenha feito na sua infância, que é tentar descer pela escada que sobe. Nós vamos analisar como que o movimento dessas 3 pessoas é completamente diferente dependendo do observador. Então vamos lá. A velocidade da pessoa 1 com relação à Terra. Visto por alguém que está na Terra, como está a pessoa 1? Ela não, então, quando a gente pensa, visto por alguém que está na Terra, é como, por exemplo, se essa escada fosse a escada de um shopping e alguém está parado no corredor do shopping, olhando para aquela escada. Como que ela vai ver a pessoa 1? Subindo. E subindo com que velocidade? Com que velocidade que a escada dá a ela, porque ela não tem velocidade própria. Então essa pessoa 1, com relação à Terra, sobe com uma velocidade que é a velocidade VE que a escada tem. Vamos analisar as 3 velocidades com relação à Terra primeiro, porque é o referencial mais fácil de se observar. Como a gente, na esmagadora maioria das vezes, é um referencial parado na Terra, sempre quando o referencial é colocado na Terra, é o mais fácil que tem para a gente analisar. Quando referenciais estão em movimento, isso complica um pouco a nossa análise. Vamos ver a velocidade da pessoa 2 com relação à Terra. Para alguém que está lá no corredor do shopping, olhando, a pessoa 2 está subindo? Sim. E está subindo com que velocidade? Com a velocidade que ela tem, ao passar de degrau para degrau, somada com a velocidade da escada, porque cada degrau que ela pisa também está subindo. Então ela está subindo com uma velocidade que equivale à velocidade
da escada mais a velocidade dela. Bom, a pessoa 3, o menininho que está lá tentando descer pela escada de subir. Esse é o mais complicado da gente analisar. Esse menino, se eu estou olhando de fora, ele está descendo, ele está subindo, ele está parado? Isso depende da velocidade que ele tem. Então, esse menino, se a velocidade que ele tem, que eu chamei de V3, superar a velocidade da escada, se ele consegue imprimir um ritmo de descida mais veloz do que a escada sobe, ele vai conseguir descer. Mas a escada vai atrapalhar a descida dele, visto que cada degrau que ele pisa sobe um pouco. Então, ele vai descer com uma velocidade, que é a dele menos a da escada. Se esse menino tem uma agilidade um pouco menor, que permite que ele, no máximo, iguale a rapidez da escada, o tempo que ele gasta de pular para um degrau por debaixo, o degrau de baixo traz ele de volta. Então, ele vai estar parado. Uma pessoa que está vendo ele de fora vai ver ele pulando em degrau, mas sem sair do lugar. Então, a velocidade dele vai ser 0. A subtração da dele pela da escada vai dar 0. Se esse menino tiver menos agilidade ainda e perder para a velocidade da escada, então, embora ele esteja pulando para os degraus de baixo, a velocidade com que o degrau sobe é maior que a dele, então ele acaba subindo. Então ele vai subir com uma velocidade que é a velocidade com que a escada sobe, subtraída da velocidade que ele tem em V3. Isso porque ele está tentando descer. Então o degrau vai subindo, ele compensa um pouco ao tentar descer, mas não consegue efetivamente descer com relação à terra. Bom, então analisamos os três sob o ponto de vista de alguém que está lá no corredor do shopping olhando. O referencial terra. O referencial terra é o mais comum de sempre, o mais fácil. Tanto que quando uma pergunta vai ser feita sobre um movimento, se o referencial não é especificado, já está convencionado que o referencial é a terra. Se eu voltar àquela pergunta do início da aula, eu agora sou alguém em movimento ou em repouso? A resposta é, eu sou alguém em repouso. Porque se eu não especifiquei referencial, o referencial é a terra. E realmente, para quem está fixo na terra, eu agora estou em repouso. Agora vamos complicar um pouco a situação, colocando pessoas na escada olhando umas para as outras. A velocidade da pessoa 1 com relação à pessoa 2. Como que a pessoa 2 vai observar a pessoa 1 se ela está subindo e olhando para trás? Se a pessoa 2 sobe degrau por degrau e a pessoa 1 não, para a pessoa 2, a pessoa 1 está ficando cada vez mais distante. Ou, em outras palavras, está ficando cada vez mais para baixo. Se essa escada fosse infinita, uma hora a pessoa 2 já nem enxergaria a 1 mais de tão longe. Então, a pessoa 1 para a pessoa 2 está se distanciando, ou, em outras palavras, está descendo. Com que velocidade? Com a velocidade com que a 2 sobe. Aqui é importante observarmos uma coisa que também comentei no início da aula. Velocidades que corpos têm em comum nunca é percebida entre eles. Então, a pessoa 2 tem a velocidade da escada contribuindo para a sua subida? Tem. Mas a pessoa 1 também tem, então o único diferencial entre elas, a única velocidade diferente é o V2. Consequentemente, a pessoa 2 vê a pessoa 1 mais para trás, mais para baixo, com uma velocidade V2. E a pessoa 1? Como que ela enxergaria a pessoa 2? A pessoa 1 parada, sempre no mesmo degrau, quando fica olhando para 2, que está subindo os degraus, vai ver a pessoa 2 cada vez mais longe, cada vez mais para cima. Ou seja, vai ver a pessoa 2 subindo. Com que velocidade? Com a velocidade V2. É a única velocidade que as diferencia. A velocidade da escada é comum a elas. E aí vem uma observação muito importante, que sempre é verdade quando a gente fala em relatividade dos movimentos. Sempre que um corpo está em repouso para o outro está em repouso para o primeiro também.
É impossível um corpo X olhar para o corpo Y e vê-lo em movimento, mas o Y olhar para o X e vê-lo parado. Se existe mudança de posição para um, existe para o outro também. Então, se eu estou em repouso com relação a você, você está em repouso com relação a mim. Entre nós dois, nenhum muda de posição para o outro. Agora, sempre que existe movimento entre dois corpos, ou seja, uma velocidade relativa entre eles, essas velocidades são opostas. Nós observamos isso aqui já na primeira discussão e vamos observar do 1 vendo o 3, do 2 vendo o 3 também. Se a pessoa 1 vista pela pessoa 2 está descendo com V2, a pessoa 2 vista pela pessoa 1 está subindo com V2. Agora vamos para o mais complicadinho, que é colocar o 3 nessa jogada. Vamos pensar, a pessoa 1... Não, primeiro eu vou fazer uma coisa mais fácil. Eu vou ver o menino 3, a pessoa 3, observada pela pessoa 1. A pessoa 1 é aquela que está lá, sempre parada no mesmo degrau, e o menino está lá em cima brincando de descer. Como que a pessoa 1 vê o menino? Aí basta a gente pensar uma coisa, com relação àquilo que eu falei agora há pouco. Se dois corpos têm alguma velocidade comum, essa velocidade entre eles não existe. Essa velocidade entre eles você pode descartar. Toda vez que alguém te perguntar como que um corpo A enxerga um corpo B, todas as velocidades que eles tiverem em comum você pode descartar. Só as velocidades diferentes é que importam, que contam. E entre 1 e 3, qual que é a única velocidade diferente? É o V3. Então a pessoa 1 vê o menino 3 descendo e se aproximando dela, como se aquilo fosse uma escada estática. Então será um V3 para baixo. Assim é o menino vendo a pessoa 1. Desculpa, assim é a pessoa 1 vendo o menino. Pois bem, isso parece estranho, porque a gente pensa assim às vezes, poxa, mas por que a maneira como o menino está se movendo, descendo, subindo ou parado, para a terra muda e para a pessoa 1 não muda? Necessariamente é um movimento de descida, porque a velocidade da escada é uma velocidade comum a eles. Então eu vou colocar um exemplo para vocês, numérico, porque assim fica mais fácil perceber. Vamos supor que a velocidade da escada seja 5 metros por segundo. Aí eu vou colocar o menino, primeiro, com uma velocidade de 3. Imagine que a velocidade dele é 3, ou seja, ele está perdendo para a escada. Agora imagine o mesmo menino com a velocidade 7, porque ele vai ganhar da escada. E eu vou mostrar para vocês que independente do menino ser mais lento ou mais veloz que a escada, para quem está dentro da escada, como 1, sempre no mesmo degrau, a velocidade relativa é só a velocidade do menino. Se esse menino desce com uma velocidade de 3, numa escada que sobe com uma velocidade de 5, então, com relação à Terra, esse menino é um menino que está subindo a 2 metros por segundo, que é a velocidade da escada menos a dele. Pois bem, a pessoa 1 só tem a velocidade da escada, então está subindo a 5. Se a pessoa 1 se aproxima, se a pessoa 1 sobe a 5 e o menino sobe a 3, eles se aproximam. O menino sobe a 2, desculpe. Se a pessoa 1 sobe a 5 e o menino sobe a 2, eles se aproximam, porque a pessoa 1 está subindo mais rápido. Se a pessoa 1 vai a 5, o menino a 2, eles se aproximam quantos metros a cada segundo? 3, porque o cara anda 5, o menino foge dele, 2. Se aproximam a 3, que é a velocidade que o menino tem. Agora vamos colocar o menino mais veloz que a escada. Se o menino tem 7 metros por segundo e a escada 5, agora esse menino está descendo a 2 metros por segundo. E se a cada segundo o menino desce 2 e a pessoa 1 sobe 5, quanto que eles se aproximam? 7 metros a cada segundo que se passa. Então,
essa aproximação entre eles vai ser sempre a velocidade que o menino tem. E quando a gente diz aproximação entre eles, significa dizer o quê? Que para a pessoa 1, o menino desce, e para o menino, a pessoa 1 sobe. A mesma lógica. Então, a gente já vem aqui. Qual a velocidade da pessoa 1 com relação ao menino? Subindo com a velocidade que o menino tiver. Então, isso é uma coisa importante, porque com o passar do tempo, na prática, fazendo as questões, você não vai precisar ficar atribuindo velocidade para a escada, para o menino, não precisa. Guarde sempre aquela regra. Toda vez que corpos têm velocidades que são comuns entre eles, quando um observa o outro, essas velocidades não contam, ok? Então vamos tirar isso que eu escrevi aqui, para a gente ir para a última dupla que falta para a gente, que é como que o 2 e o 3 se veem. 2 e 3 têm a velocidade da escada? Sim, ambos estão na mesma escada. Então esqueça ela. Então, se 2 e 3, o 2 sobe e o 3 desce, eles estão no movimento de aproximação. Com que velocidade? Com a soma das velocidades que eles têm. Então, para o menino, a pessoa 2 se aproxima dele, ou seja, sobe com V2 mais V3. E para a pessoa 2, o menino também se aproxima, ou seja, desce com também V2 mais V3. Ok? Bom, então esse foi o nosso primeiro exemplo de composição de movimentos. Agora nós vamos ter uma aula 2, procure ela lá, que vai ser uma aula explorando isso com os clássicos, as clássicas questões de barquinho descendo, subindo o rio, tá? Qualquer dúvida nisso que foi explicado, manda pra gente, ok? Muito obrigado.